Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carla Natário dos Santos e mais uma vez eu gostaria de alguns minutos da atenção de vocês para fazer uma pequena leitura e uma breve reflexão em torno dessa leitura. Mais uma vez, abrindo aleatoriamente o livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier e com parceria com o Espírito de Emmanuel. A espiritualidade trouxe para nós o capítulo 127, chamamento divino. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Disse Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 21. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sobre fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos sem qualquer exceção. Pobres de virtudes, aleijados de sentimento, coxos de raciocínio e cegos de conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo os cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, erguimento e consolo. Para isto, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Meus irmãos, com certeza, eu venho refletindo muito sobre a minha programação reencarnatória e sobre todos esses trabalhos, que carinhosamente a espiritualidade nos convida a fazer, e sobre a minha disposição, a minha vontade de transformação moral. Então eu acredito muito que esses temas que estão vindo para nós, eles são realmente, primeiramente para mim, para que eu possa sair do desculpismo. Porque, mais uma vez, Emmanuel traz para a gente, como na lição do desculpismo, ele trouxe também um pequeno trecho da parábola da Grande Ceia. Aqui ele pegou também os segundos convidados da Grande Ceia, da parábola da Grande Ceia, e vem nos trazer um esclarecimento. Tanto é que eles chama chamamento divino. Todos nós somos chamados para um grande banquete, para uma grande ceia, onde existem várias iguarias, que são as virtudes que estão latentes em nós, que nós somos convidados, através das reencarnações, desenvolver. E essas virtudes, as virtudes do amor, do perdão, da compreensão, as virtudes da coragem, da benevolência, as virtudes da simplicidade, da humildade, da compaixão e tantas outras virtudes que nós temos. No entanto, a parábola da Grande Ceia, se a gente for recordar ela um pouco, nós vamos ter algumas fases nessa parábola. Um breve comentário, só para a gente lembrar. Jesus disse, existiu um certo homem que preparou uma grande ceia com várias iguarias e deixou tudo preparado. Quando tudo estava preparado, ele chamou um servo e falou assim: servo, vai, sai, chama todo mundo para essa grande ceia que está tudo preparado para todo mundo. Quando o servo foi e convidou, um falou assim: olha, eu não posso ir porque eu acabei de comprar um campo, eu não tenho tempo. O outro virou e falou assim: nossa, mas eu tenho 5 juntas de bois, eu vou numa ceia de um senhor qualquer. O outro virou e falou assim: não, mas eu acabei de casar, eu tenho que cuidar da minha família. E aí esse servo voltou para esse senhor e falou assim: Senhor, ninguém quis vir. E
E o Senhor ficou irado. Como ninguém quis vir? E aí a gente percebe, meus amigos, que os primeiros convidados, se nós formos trazer para nós, né, essa simbologia, né, decodificar a parábola do Cristo, a gente percebe que esse Senhor, o nosso Pai, o Deus, deixou tudo preparado para nós, criou todos nós simples e ignorantes para a perfectibilidade. Relativa, obviamente, mas para que nós possamos ir de encontro a Ele, desenvolvendo as virtudes, as iguarias da grande ceia, que são essas grandes virtudes que estão no nosso coração, e convidou todos através do servo, do amor. Olha, está tudo preparado, é só vocês começarem a desenvolver essas virtudes. Vem para o meu banquete, vem desfrutar comigo das belezas do ser espiritual que todos nós somos. Mas aí nós começamos a dar desculpas materialistas, o dinheiro porque tinha comprado o campo, o poder porque eu tinha muitos bois, o sexo porque eu tinha acabado de casar. Não que isso não seja importante, mas no entanto não pode fazer, as questões materiais não podem sobrepor as nossas necessidades espirituais, né? Então muitas das vezes a gente dá desculpas, escusas, e não escuta o chamamento divino. Então, voltando para a nossa parábola, quando ninguém aceitou o convite do amor, o certo Senhor irado, né, na parábola, agora vai para a rua e chama agora todos os cegos, os coxos, os pobres, os estropiados, para todos virem para a minha grande ceia. E esse segundo servo foi lá e trouxe. Mas, no entanto, quando ele trouxe, ele virou para o seu Senhor e falou assim: Senhor, eu trouxe, mas ainda sobrou lugar. E aí é onde, nesse momento, o Emmanuel chama a atenção para a gente do chamamento divino, né? Porque nós recusamos o convite do amor e agora vem o convite da dor expiatória. Porque quando nós nos intertemos com as coisas estritamente materialistas e não nos ligamos às coisas espirituais, nós trazemos a dor expiatória para nós, as privações, as limitações. E nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E aí Emmanuel vem e nos fala assim: mas vocês estão sendo convidados de novo através da dor expiatória, né? No entanto, esse servo fala: Senhor, ainda sobrou lugar. Ou seja, nem todos nós ainda com dor expiatória nos atentamos para esse convite espiritual, dessa renovação através da dor expiatória. Então sobrou lugar. Em vez da gente despertar, porque assim, a dor, ela desperta, ela não educa. Mas a partir do momento que eu sinto uma dor e eu busco a cura, eu busco alívio. Se eu tenho sede, eu busco a água para me beber. Se eu estou com fome, eu busco a comida. Se eu estou doente, eu busco remédio. Se eu tenho dores morais, eu vou buscar quem? Jesus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se nós estamos com dor expiatória, nós buscamos a Jesus e nós nos sentimos curados, aliviados. Mas, no entanto, nem todos nós aceitamos esse convite também através da dor expiatória. Sobrou lugar, nós nos revoltamos, continuamos com desculpas. Ah, mas eu tenho um passado de erro, eu tenho várias reencarnações, eu vou numa próxima. Não, mas quem sou eu para aceitar esse convite? Eu não sou capaz de fazer isso. São tantas desculpas que a gente coloca com uma tonalidade que às vezes a gente até mesmo acredita que a gente está sendo humilde, nós estamos sendo prudentes na nossa escusa, como se os grandes espíritos que fizeram os grandes feitos não foram um dia espíritos como nós, endividados, falidos e falíveis. Vejamos o Emmanuel, mentor de Chico Xavier, né? Foi o Públio Lentulus, o impiedoso Públio Lentulus. E Jesus encontrou com Públio, isso a gente tem lá relatado em há 2000 anos, e Jesus disse para Emmanuel, para Públio, né, na época, né? Você pode aceitar o meu convite, Emmanuel, hoje ou daqui a 1000 anos? E o público, naquela época, aceitou 1000 anos depois. Agora, cabe a nós dizermos: nós agora, na dor expiatória, nesse momento tão singular que nós estamos passando, da pandemia, nós vamos aceitar esse convite agora ou 1000 anos depois? E aqui a gente pode se perder citando exemplos. Os próprios espíritos, né, vêm relatar para nós as suas desditas
no passado, que eles transformaram em lições de crescimento espiritual. Saulo de Tarso, o perseguidor, né? O assassino dos cristãos, se transformou na nossa grande referência de transformação moral. Então, por que nós agora nos apequenamos tanto e nos desviamos o nosso olhar da luz para que essa luz nos transforme? Porque, na verdade, a luz não é externa, a luz ela é interna. Ela precisa ser desenvolvida por nós, é preciso ter coragem. E para isso, eu gostaria de mais alguns minutos da atenção de vocês, eu sei que está ficando um pouquinho longo, para lembrar uma receitazinha de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meus irmãos, aqui Jesus está falando o seguinte: agora é o momento de nós irmos de encontro ao Cristo. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós estamos com dor, nós estamos cansados e sobrecarregados. Quando vem a dor expiatória, a gente está cansado. A gente precisa reconhecer que eu preciso de alívio, eu preciso de Jesus. Então nós devemos ir de encontro ao Jesus, reconhecendo que nós estamos cansados e sobrecarregados. Mas ir de encontro a Jesus e reconhecer, e depois tomar para si o seu jugo, que sou brando e humilde de coração. O que é tomar o jugo? Tomar para nós a diretriz de vida de Jesus. Porque Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio está em Cristo, está no Evangelho de Jesus. Ele nos deu o caminho, a receita. E às vezes a gente procura o alívio para as nossas dores, morais, físicas até, em consolações extremamente pueris, supérfluas, momentâneas, passageiras, né? E aí, a gente tomando para nós as diretrizes do Evangelho de Jesus para nós vamos aprender com Cristo. Ou seja, nós saímos da posição do controle de nossas vidas e nos direcionamos para o de aprendizes. Porque os primeiros convidados, eles recusaram por quê? Porque eles achavam que eles tinham controle de tudo, que aquilo que eles estavam fazendo estava certo. Naquele momento, naquela mentalidade, sim. Mas nós não temos controle de nada. Quem tem controle de tudo é o nosso Pai. E nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, colocar a nossa vida a serviço da vida, a serviço do Pai, para Jesus, aprendendo com Jesus a ser manso e humilde de coração. Se não me engano, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Aprender com Jesus isso. Então é natural as caídas do ser espiritual. Mas é natural também que ele busque essa luz interior, porque está em nós. Ficarmos presos no passado e não aceitarmos a renovação espiritual que nos é convidado, que nós não temos convidado, é tardar a evolução e fazer com que o chamamento venha pelo terceiro servo, que é o servo do sofrimento. Porque como sobrou lugar, voltando à parábola da grande ceia, como sobrou lugar e como tudo está preparado, o Pai é para todo, a grande ceia é para todos nós. Então vai lá, traz a força àqueles que não quiseram vir através da dor expiatória, porque agora o sofrimento vai chamá-los até mim. Então, meus irmãos, não vamos nos permitir que o sofrimento venha para que nós busquemos a paz com Cristo, o alívio que todos nós estamos buscando aqui. Porque aqui na terra, aqui agora é que é para ser feito um trabalho de renovação, deixarmos aqui na terra um legado, os nossos rastros, porque o Espírito ele é reconhecido pelos seus feitos, não pelo seu nome, não pelo seu corpo, que é perecível. E aí Jesus, voltando um pouco naquele recadinho, Jesus disse, pegai o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve.
Então, as diretrizes de Jesus, então Jesus não nos coloca que nós vamos estar isentos de problemas, de dificuldades, não, ele só fala assim, olha, tenha comigo que aquilo que eu estou trazendo para você, os meus ensinamentos, a forma com que eu vivo, vai te dar mais suavidade para você passar pelas dificuldades. Vamos lembrar Jesus na crucificação, no caminho da Golgota, o sofrimento físico, psíquico, emocional, espiritual, e a tranquilidade de Jesus, e ele diz, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento desferiu nenhuma acusação, condenou, julgou, ofendeu. Não perdeu tempo com justificativas, né? E o fardo é leve, ou seja, o peso se torna mais leve. É fácil carregar, porque é carregável através das virtudes adquiridas pelo Espírito, pelas verdades espirituais, e não pelos sentimentos momentâneos. Meus irmãos, ficou um pouquinho grande o nosso vídeo de hoje, eu peço mil desculpas, mas eu tenho certeza que eu estava precisando dessas reflexões, espero que seja útil para vocês também. Que Jesus ilumine e abençoe a todos nós, muita paz, e que todos nós aceitemos o convite que nos está sendo feito do trabalho, da renovação interior. Como diz o professor Eurípides, ninguém vai só sobrar. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.